Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos analisar o caderno 22, cujo tema é Direito Civil, Obrigações, Modalidades e Efeitos. E, nossa, para começar, eu quero que a gente imagine uma cena, tipo de alto risco mesmo. Opa, adoro essas situações extremas. Manda. Então, pensa assim, o investidor acabou de pagar R$100 mil à vista por um touro reprodutor famosíssimo. Aquele animal super premiado, único. É, exato, um bicho caríssimo. E aí, faltam só 3 dias para a entrega do animal. Só que do nada, numa tempestade brutal, cai um raio na fazenda do vendedor e o touro morre na hora. Nossa, que tragédia. Sim, e a pergunta de ouro que fica é, de quem é esse prejuízo de R$100 mil? É do comprador, que já fez o Pix e ficou de mãos abanando, ou do vendedor que perdeu o bicho ali na própria fazenda? Olha, essa é aquela clássica situação que separa a galera que entende de verdade o mecanismo do direito, sabe? De quem só tenta ficar decorando os textos de lei. Com certeza. Porque assim, a resposta passa totalmente por entender como o nosso sistema jurídico aloca o risco do negócio. E é exatamente esse tipo de choque de realidade que a gente vai desempacotar hoje, porque o direito civil não é só um monte de artigo empoeirado, né? Longe disso. A teoria geral das obrigações é, na verdade, a engrenagem invisível que move a nossa economia. Desde você ir ali comprar um pão na padaria até, sei lá, estruturar a fusão de 2 megacorporações globais. É a base de tudo, exato. Tudo depende desse ciclo de nascer e morrer de uma obrigação, né? Perfeitamente. E é por isso que, para quem vai enfrentar bancas examinadoras pesadas, tipo a FGV, a pura memorização ali dos artigos não é o suficiente. Não mesmo. O professor Lessa bate muito nessa tecla. Sim, ele destaca isso o tempo todo. A lógica das provas de hoje exige que o candidato faça uma espécie de engenharia reversa da norma. Como assim engenharia reversa? Tipo, por que a lei escolhe proteger o devedor em um caso e o credor no outro? Sabe, qual é a função econômica por trás daquela regra? Ah, entendi. Focar no porquê das coisas. Isso. E o nosso objetivo hoje, nesse mergulho profundo aqui, ancorado no esqueleto estruturado pelo professor Lessa, é justamente dominar essa mecânica. Certo. Então, vamos direto ao ponto e voltar lá para a fazenda do nosso touro eletrocutado. Vamos lá. O comprador já pagou, o raio já caiu, e aí? Então, a resolução desse impasse exige que a gente aplique uma regra super antiga que vem lá do direito romano. Sério? Tão antiga assim? E ela sustenta o nosso sistema até hoje. É a máxima do res peri domino. Res perit donio. Traduzindo para quem está ouvindo... A coisa perece para o dono. O ponto central aqui é entender a mecânica da transferência de propriedade no Brasil. Tá. Porque, para bens móveis, a propriedade não se transfere na hora que o contrato é assinado ou quando o dinheiro cai na conta. Espera, não. Não. A propriedade só muda de mãos com a tradição. Tradição. É o termo técnico para a entrega física da coisa. Ah, tá. Então, como o touro campeão ainda estava lá no pasto do vendedor e não tinha sido colocado no caminhão de entrega, ele ainda era do vendedor. Exatamente. O raio, juridicamente falando, atingiu o patrimônio do vendedor. A lógica por trás disso é a do controle, sabe? Entendi. Ele ainda estava com a posse do bicho. Isso. Ele controlava um ambiente. Mas tem uma virada de chave gigantesca aí, que é o conceito de culpa. Como assim? Pensa bem. Houve alguma negligência do vendedor. Ele deixou o touro num lugar perigoso de propósito. Não, né? Foi um raio. Um caso fortuito, uma força maior total. Pois é. E como a perda foi total e sem culpa nenhuma do devedor, a obrigação simplesmente se resolve. Espera aí, resolver a obrigação significa fingir que nada aconteceu? Basicamente. Mas e o comprador? Ele não pode pedir uma indenização pelo tempo que perdeu ou porque deixou de fechar negócio com outro fazendeiro? A lei é super rígida nisso. E tem um motivo. É para evitar que desastres naturais gerem, tipo, uma cascata infinita de falências. Nossa, faz todo sentido. Né? Se não tem culpa, não tem perdas e danos. O mecanismo é o retorno ao status quo ante,
Ou seja, as coisas voltam a ser como eram antes do contrato. Então o vendedor arca com a perda física do animal, fica no prejuízo do touro. Isso, e ele é obrigado a devolver aqueles R$ 100.000 para o comprador. Fim de papo. Cada um absorve o seu próprio azar, digamos assim. É uma linha de corte dura, mas, assim, ela traz previsibilidade para o mercado. Entendi. Mas, deixa eu alterar uma pequena engrenagem desse seu exemplo. Manda. E se o negócio não fosse sobre o touro famoso, o campeão? E se o contrato fosse só assim, entregar 10 vacas da raça Nelore? Ah, aí a coisa muda de figura. Pois é, imagina que o raio cai e mata todo o rebanho do vendedor. Ele pode só devolver o dinheiro e dizer, obrigação resolvida, galera. Olha que genial. Essa é a ponte perfeita para a gente falar da obrigação de dar coisa incerta. Coisa incerta porque, são vacas genéricas. Exato. Elas são indicadas só pelo gênero e pela quantidade. E o mecanismo aqui muda drasticamente. Porque, sei lá, vaca tem em qualquer lugar. Exatamente. Impera outro princípio romano aqui que é impiedoso genus nunca perit. O gênero nunca perece. O direito entende que essa categoria genérica de vacas Nelore sempre vai estar disponível no mercado para comprar. Ou seja, a natureza pode até destruir o rebanho físico daquele fazendeiro, mas não destrói a ideia de vaca Nelore. Preciso. É bem isso. Antes que o devedor separe, escolha exatamente quais daquelas vacas vão ser entregues, que é o que o código chama de concentração. Concentração, palavra-chave importante aí. Super importante. O material do professor Lessa destaca muito isso. Antes dessa concentração, o risco é 100% do devedor. Caramba! A lei não quer nem saber se caiu raio, se teve enchente, se passou um furacão. Um desastre natural não exime ele da obrigação. Ele que lute para achar outras vacas, é isso? Literalmente. Ele vai ter que ir no vizinho comprar outras 10 vacas com o próprio dinheiro e entregar para o credor. Nossa, é fascinante ver como a mudança de um pequeno detalhe no contrato, de coisa certa para incerta, muda completamente quem paga a conta no fim do dia. É o detalhe que a FGV adora cobrar, né? Sem dúvida. Mas avançando um pouco, a gente viu o que acontece quando o problema é a natureza. Mas e quando a culpa é da imprudência humana? Aí o bicho pega. Principalmente se tem mais gente envolvida, né? Tem um caso no material que ilustra isso perfeitamente. O terreno das obrigações plurais. A complexidade vai lá pro teto. Exato. Pensa assim, 3 sócios de uma cooperativa, o Marcos, o Túlio e o Vicente. Certo. Eles devem entregar um trator agrícola todo customizado para um credor. Só que na noite antes da entrega, o Vicente, por pura irresponsabilidade, pega o trator escondido e dirige completamente embriagado, capota e dá perda total no trator. Culpa 100% dele. 100% do Vicente. A dúvida que fica é, a irresponsabilidade do Vicente vai destruir a vida financeira do Marcos e do Túlio, que estavam dormindo tranquilos em casa? Para desatar esse nó, a nossa análise tem que ser bem cirúrgica agora. Porque o direito trabalha com 2 ferramentas bem diferentes aí. A indivisibilidade e a solidariedade. Elas não são a mesma coisa. Não, de jeito nenhum. Elas operam por caminhos distintos. Vê só. Se a obrigação fosse puramente indivisível, simplesmente porque, não dá para serrar um trator em 3 partes... Claro, faz sentido. A perda do bem por culpa de um deles gera um efeito dominó muito louco. A obrigação se converte no equivalente em dinheiro e, presta atenção nisso, Tô prestando. a indivisibilidade acaba. Acaba. Então o escudo dos inocentes é ativado? Exato. A partir do momento que o trator vira dinheiro, o dinheiro é divisível. Verdade. Então, cada devedor passa a dever só sua cota-parte no valor do trator. E as perdas e danos, a multa, isso fica só com o culpado. Ufa! Então o Marcos e o Túlio respiram aliviados, pagam a partezinha deles ali do trator e o credor que se vire com o Vicente para cobrar o resto. Calma aí, porque o cenário de prova de alto nível não para por aí. As bancas adicionam um veneno nessa história. Que veneno? O veneno da solidariedade. Se no contrato tiver escrito que o Marcos, o Túlio e o Vicente são devedores solidários, a arquitetura desmorona. Ih, complicou. A solidariedade imagina assim uma corda grossa amarrada na cintura dos 3. Se um pula do precipício, o credor pode puxar a corda e arrastar os outros 2 junto. Nossa. Na obrigação solidária, se a coisa perece por culpa de um,
A solidariedade pelo valor equivalente do bem permanece para todo mundo. Mas, gente, isso soa muito injusto. Parece, né? Sim, porque o sistema permite que o credor vá lá no Marcos, que estava dormindo em casa, não fez nada, e cobre dele o valor inteiro de um trator que o colega bêbado destruiu. Isso não é punir a pessoa errada? Olha, sob a ótica ali da moralidade individual, até soa injusto. Mas sob a ótica econômica, faz todo sentido. Como assim? A solidariedade não está ali para ser justa com os devedores. Ela está ali para ser uma super garantia para o credor. Fomentar o crédito. Para ele não ficar no prejuízo. Exato. Se o credor tivesse que virar detetive, investigar quem estava dirigindo, processar só o culpado, torcer para o cara ter dinheiro na conta... Ninguém ia emprestar nada para ninguém. Perfeito. O risco ia ser tão alto que o crédito ia desaparecer. A lei praticamente fala assim para os devedores: escolham bem seus parceiros de negócio, viu? Porque, para mim, vocês são um só. Pensando por esse lado, faz sentido. O mercado precisa dessa segurança de que o valor base do bem está garantido. Mas a culpa não é totalmente ignorada, né? A corda amarrada na cintura deles tem um limite. Sem dúvida. E é aqui que entra aquele refinamento que banca pesada exige. A corda da solidariedade garante o valor do trator. Certo. Porém, se o credor sofreu perdas e danos suplementares... Tipo lucro cessante? Isso. Imagina que ele perdeu uma colheita inteira porque o trator não chegou. Essa multa pesada, o lucro cessante que vem do ato ilícito, isso cai exclusivamente nas costas do culpado. Ah, então o Vicente carrega essa âncora mais pesada sozinho. Sozinho. Os inocentes garantem a devolução do dinheiro do trator, mas a punição pela irresponsabilidade fica isolada no autor do dano. É uma balança engenhosa. Protege o mercado, mas não deixa de punir o irresponsável. Exatamente. Bom, vamos seguir o fluxo natural da coisa. Se nada foi destruído e nenhum devedor enlouqueceu, a gente chega no destino final, que é o pagamento. O adimplemento, a parte boa. Isso. E lendo o material do professor Lessa, fica claro que pagar também tem suas armadilhas. Principalmente sobre para quem você está entregando o dinheiro. Nossa, sim. Pagar na mão errada é um pesadelo jurídico. E isso leva a gente para uma figura muito peculiar, que é o credor putativo. Adoro essa figura. Tem uma mecânica fascinante. Imagina a vida real. Uma empresa que aluga um galpão. Eles estão lá há 10 anos, sempre pagando o aluguel direto para o sobrinho do dono, que é quem administrava tudo. Situação super comum. Aí o proprietário morre. O sobrinho continua aparecendo todo dia 5 lá, com molho de chaves na mão, emitindo os recibos e tal. A empresa naturalmente continua pagando para ele. Certo. Só que 6 meses depois, abrem o testamento. E surpresa, o sobrinho foi deserdado. Não tem direito a 1 centavo. Vixe. O verdadeiro herdeiro bate na porta da empresa exigindo os últimos 6 meses de aluguel. Aquela sabedoria popular diz que quem paga mal, paga 2 vezes. A empresa vai ter que desembolsar essa grana de novo. O direito civil tem umas ferramentas muito poderosas para proteger o fluxo da economia. E a teoria da aparência é a estrela dessa situação. Teoria da aparência. A resposta para isso é uma exceção brilhante àquela regra do quem paga mal, paga 2 vezes. O sobrinho, nesse caso, ele é o credor putativo. Putativo quer dizer imaginário falso. Quase isso, ele não é o credor real de fato. Mas, aos olhos de qualquer pessoa razoável ali, ele ostenta a imagem, o comportamento, a aparência de credor. E a empresa que estava alugando ajuda e boa fé, né? Como é que eles iam adivinhar o testamento secreto? Exatamente. A boa-fé objetiva e essa confiança justificável na aparência tornam o pagamento feito a esse falso credor totalmente válido. Válido e eficaz. Totalmente. O devedor, a empresa, está liberado. A dívida do aluguel está extinta. Gente, e o herdeiro verdadeiro? Ele perde o dinheiro da herança por causa dessa brincadeira? De jeito nenhum. A lei só desloca o campo de batalha, entende? Ah, tá. O verdadeiro credor, o espólio ali, não pode cobrar a empresa. Mas ele tem o direito de ir atrás do falso credor, do sobrinho. Para ele devolver o que recebeu indevidamente. E isso cada centavo. Porque pensa na lógica do sistema. Se a lei não protegesse quem paga de boa fé, qualquer pagamento ia exigir uma investigação de detetive particular antes. Ia travar tudo, o comércio ia parar. Exato.
A lei prefere proteger a fluidez das coisas e jogar o problema da cobrança para quem realmente tem interesse naquilo. Faz sentido. E se a aparência protege o pagador de boa-fé, o que acontece quando a gente inverte a lente? Quando uma pessoa de fora resolve pagar uma dívida que não é dela. A figura do terceiro. Isso. O material de estudos do fichamento traz uma dinâmica crucial sobre o terceiro. Pensa nessa situação. Um pai morre e deixa uma dívida gigantesca no banco. O banco ameaça executar a dívida e mandar a casa da família a leilão. O filho, vendo que a herança vai virar pó, pega as próprias economias e quita a dívida do pai. Como o direito vê isso? O direito, ele cataloga muito as intenções das pessoas. Esse filho não é um samaritano aleatório ali. A lei classifica ele como um terceiro interessado. Interessado porque afeta o bolso dele direto, né? Isso, ele tem um interesse jurídico cristalino de ver aquela dívida extinta. Se não pagar, ele perde o patrimônio da sucessão. E a consequência de ser um terceiro interessado é o que a gente chama de subrogação de pleno direito. Subrogação, trazendo para o campo prático, significa que o filho meio que veste as roupas do banco? Melhor analogia impossível. Ao pagar a dívida, o filho assume a cadeira do credor original. Ele não ganha só o crédito, ele adquire todas as garantias e privilégios que o banco tinha. Então, se o banco tinha uma hipoteca registrada na casa, o filho agora é o dono daquela hipoteca. Perfeito, a hipoteca passa para ele. Mas espera aí, por que dar superpoderes legais para o filho e não para qualquer um? Se eu tenho, sei lá, um amigo bilionário que, por pura pena, decide pagar a dívida do meu pai no nome dele mesmo, só para me ajudar, a lei vai dar as mesmas garantias para esse amigo rico? Não vai. E olha, é aqui que as bancas de concurso criam armadilhas impiedosas. Por quê? Ele pagou do mesmo jeito. Pagou, mas o amigo rico age por compaixão, por um dever moral, afetivo. Ele não tem um risco patrimonial ali na reta. Ah, entendi. Por isso, ele é classificado como um terceiro não interessado. A lei fala para ele assim, beleza, você pode pagar a dívida do seu amigo e você tem o direito de cobrar o reembolso depois. Mas a subrogação mágica das garantias não acontece. Então a hipoteca não passa para o amigo. A hipoteca morre. A garantia se extingue junto com aquele primeiro pagamento. O amigo bilionário entra na fila dos credores como um mero credor quirografário. Sem privilégio nenhum. Nenhum. O sistema só protege com as garantias quem tem o patrimônio ameaçado juridicamente, não quem entra no jogo por pura escolha pessoal. É uma diferença sutil, mas que muda tudo no nível de risco. Muda demais. E falando em riscos, a gente precisa explorar o que acontece quando o pagamento sai da rota normal. Tem uma figura que parece simples, mas é um campo minado. A dação em pagamento. Ixi, dação em pagamento dá muito pano pra manga. Pois é, imagina um cenário corporativo. Uma empresa deve 2 milhões de reais para um fornecedor. O caixa da empresa está zerado. Tá no vermelho. É. Aí ela oferece uma fazenda enorme, cinematográfica, para liquidar a dívida. O credor olha, avalia e fala, tá bom, aceito a fazenda no lugar do dinheiro. Certo. Dação clássica. Assinam escritura, dívida perdoada, problema resolvido, né? Aparentemente. Mas, meses depois, um desastre. Aparece um terceiro, com uma sentença de um juiz provando que aquela fazenda nunca pertenceu à empresa devedora. O credor sofre a famosa evicção. Perde a posse do imóvel. Aí o negócio desanda. E agora? Ele ficou sem a fazenda e sem os 2 milhões. É nesse momento que a estrutura do Código Civil entra em cena para preservar a justiça contratual. Como assim? O artigo 359 tem uma regra de restauração absoluta. Restauração. Isso. Quando a coisa que foi dada em pagamento é perdida por evicção, aquele acordo que o credor aceitou perde totalmente o sentido, a razão de ser. É como se a dação nunca tivesse existido. Ah, entendi. O efeito automático é que a dívida original, Os 2 milhões. os 2 milhões simplesmente ressuscitam, com todos os encargos, juros, tudo originalzinho. A obrigação volta à vida, sim, num piscar de olhos. Volta à vida. É para proteger o credor que tomou um calote indireto, né? Não tem mágica de extinguir dívida entregando algo que nem é seu. Justo. Claro, tem salvaguardas para terceiros de boa-fé. Se, no meio disso, uma garantia daquela dívida envolvia um terceiro inocente que já se achava livre, a lei protege ele.
mas na relação direta ali credor e devedor, a dívida velha volta com força total. Não dá para empurrar o problema para debaixo do tapete. E aproveitando que a gente entrou nessa seara de negócios que dão errado, a gente precisa debater as arras. O famoso sinal de negócios. Isso. Mas mais especificamente, aquele abismo que separa as arras confirmatórias das arras penitenciais. O material do professor Lessa pontua muito isso. Um tema quente para a prova. Tem um debate forte sobre a justiça dessa regra. Imagina que eu vou comprar um imóvel. No contrato tem expressamente o direito de arrependimento. Tá, isso configura as arras penitenciais. Beleza. Eu antecipo R$100 mil de sinal. Semanas depois, o vendedor muda de ideia e desiste de me vender. Pela regra, ele devolve o sinal em dobro, certo? Certo, 200 mil. Só que e se eu, a compradora, conseguir provar com documentos, notas fiscais, tudo, que essa desistência me causou um prejuízo em cadeia de mais de R$300 mil? O juiz não tem que olhar para isso e complementar a indenização até cobrir o meu dano real? E é aí que muito candidato bom escorrega. Sério? A resposta é um sonoro e categórico não. O juiz não pode colocar nenhum centavo a mais nessa conta. Mas como justificar isso se o prejuízo está ali provado no papel? A lei vai fechar os olhos? A lei não fecha os olhos. Ela respeita a autonomia da vontade. Como assim? As arras penitenciais têm uma função muito específica na economia do contrato. Elas são como um bilhete de saída pré-comprado. Ah, Quando vocês colocaram o direito de arrependimento lá e fixaram o sinal, vocês estavam meio que combinando o valor exato que ia custar para qualquer um de vocês pular fora do barco. entendi. Uma tarifa de fuga. Isso. O Código Civil tem uma barreira intransponível aí que diz: não haverá direito à indenização suplementar. Se o juiz pudesse abrir isso para olhar prejuízo por fora, as arras penitenciais iam perder toda a função de dar previsibilidade. É uma blindagem absoluta mesmo. As partes escolheram precificar o abandono em 100 mil. Se o prejuízo for de 1 milhão, paciência. A porta de saída custa só 100 mil. Exato. Se vocês quisessem deixar a porta aberta para discutir o dano real depois, deveriam ter feito um contrato sem direito de arrependimento. Que aí ativaria as raras confirmatórias. Perfeitamente deduzido. Nossa, faz todo sentido. E sabe um paralelo legal para ajudar quem está ouvindo a consolidar isso? Qual? Olha como a lei age diferente na cláusula penal, que é a multa contratual clássica. As rarras penitenciais são uma tarifa para exercer um direito de sair. Já a cláusula penal é para punir quem descumpre o contrato por culpa. E por ser punição, o Estado mete a colher. Mete a colher. Se a multa da cláusula penal for um absurdo de alta, ou se a obrigação já foi quase toda cumprida, o juiz tem o dever de ofício de reduzir o valor para evitar um enriquecimento sem causa. Na cláusula penal ele ajusta, nas arras ele cruza os braços. Perfeito. Na multa o Estado regula a justiça. Nas arras penitenciais ele só diz: vocês combinaram o preço da saída, agora aguentem. Gente, a diferença entre a intervenção do Estado numa e a abstenção na outra mostra como o sistema é cirurgicamente pensado, né? Muito. Tudo tem um porquê econômico. Com isso, a gente montou um panorama bem robusto hoje, hein? Com certeza. Revisitamos o Resperi Domino com a perda da coisa, vimos a teoria da aparência salvando a economia no credor putativo, entendemos o peso da solidariedade e fechamos com a subrogação do terceiro interessado e esse muro das arras penitenciais. O arcabouço lógico desenhado no material do professor Lessa é um mapa de verdade para não se perder nessas águas turbulentas da FGV. Para fechar o nosso raciocínio de hoje, eu queria te pedir uma reflexão final. Algo para quem está ouvindo levar para a vida além da prova. Olha, quando a gente destrincha a teoria geral das obrigações, a gente não está só resolvendo uma prova de múltipla escolha. A gente está olhando para a planta baixa da confiança humana. Achei poético. Mas o direito civil funciona como um manual de instruções sobre como a sociedade deve confiar, prometer, cumprir e se responsabilizar. Entender quando uma obrigação nasce, como ela morre de forma justa, é entender o tecido que impede a nossa sociedade de colapsar. Dominar isso transforma a visão de mundo da pessoa. É enxergar a matriz por trás daquelas transações que a gente faz todo dia. Muda o jogo mesmo. E, olha, com essa reflexão a gente encerra a nossa imersão de hoje.
Para quem acompanha a gente, fica o convite para os comentários. Qual o mecanismo jurídico vocês gostariam de ver desempacotado em uma próxima análise? Deixem aí que a gente vai ler. Isso. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turgo sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!